Bom, eu acho que esse caso, esse primeiro caso, ele materializa a vocação que o Pedro Ernesto tem para a terapia fetal. Nós já tivemos outras cirurgias fetais, outras terapias fetais que já aconteceram aqui, que a gente pode colocar para funcionar essa interdisciplinaridade, né? essa complexidade que a gente consegue alcançar nesse espaço. A gente tem aqui um caso que poderia ser cuidado em poucos centros. Aqui no Rio de Janeiro, é o primeiro caso que foi bem sucedido com a válvula pulmonar. Um procedimento com acesso muito difícil, que precisa, né, de uma experiência em procedimentos fetais para fazer, precisa de uma equipe que possa comportar toda a complexidade. É necessário anestesiar o feto, é necessário posicionar o feto de uma forma adequada, ter uma janela para acessar o coração de uma forma eficiente e esmerar a técnica para evitar as complicações, seja do acesso ao ventrículo, seja, né, das questões durante o procedimento. Então, acho que a gente deu mais um passo em consolidar o Pedro Ernesto como um centro de terapia fetal de todo tipo de complexidade. Essa é uma tecla que eu batia muito, porque eu sempre falava, a gente no Pedro Ernesto consegue resolver tudo, né? Você tem uma medicina fetal forte, você tem uma UTI neonatal de alta complexidade, você tem cirurgia cardíaca neonatal, você tem cirurgia cardíaca de criança, de adulto, então você consegue fazer o pacote inteiro, você cuida desde dentro da barriga até a terceira idade, por assim dizer, né? E não, assim, eu tenho dificuldade de pensar outro lugar no estado que consegue fazer isso, que tem hemodinâmica, que tem cirurgia cardíaca, que tem um parque tecnológico para fazer tudo isso, que tem disponibilidade de pessoal, de material e de estruturas. Eu não consigo pensar em outro lugar e sempre achei que o lugar certo para fazer isso era aqui mesmo. E é até o que a gente, né, pode colocar aqui, assim, o Ministério da Saúde preconiza, né, que a assistência a um feto com cardiopatia que seja uma assistência global, que essa assistência global venha desde o diagnóstico intraútero, né, ainda lá na gestante, fazendo o diagnóstico, e poder ser acompanhado num pré-natal de alto risco, com profissionais da medicina fetal, que vão acompanhar esse feto, no caso, necessitando de procedimento que possa ser realizado, que esse bebê tenha uma maternidade de alto risco para nascer, que venha a ser internado numa UTI neonatal de alta complexidade, que ele possa passar por procedimentos cardíacos, cirúrgicos, hemodinâmicos, ou o próprio tratamento clínico com cardiologistas especializados. Né? Isso é o que o Ministério preconiza, seria uma assistência global. E, na verdade, nós provavelmente somos os únicos no Rio de Janeiro que temos a condição de oferecer desde o diagnóstico intraútero até os procedimentos no pós-natal, né? No feto realizado. Isso a gente está falando dentro do SUS, certo? Dentro dos hospitais federais, e estaduais e municipais, certo? E isso é muito importante, né? E, além de ser uma lei, a gente tenta colocar em prática isso. E o que eu acho mais importante disso tudo é que a gente aqui, a gente funciona como uma orquestra. Cada um tem a sua importância, entende? Todos os instrumentos, eles trabalham em harmonia para um resultado final. E isso que eu acho que aqui a gente pode oferecer para o paciente. Né? O resultado é uma excelência no atendimento dos nossos pacientes integralmente, né? Lembrando que nós somos um hospital universitário, né? Exatamente. E sendo um hospital universitário, é um hospital de formação dos novos médicos e levando, sim, essa inovação toda para eles. Eu acho que isso é fundamental. Um exemplo de todas essas equipes, se vocês tivessem visto lá no dia a sala estava bastante cheia, né? Abarrotada de gente, né? Abarrotada de profissionais. Então, além de nós, a gente tinha uma equipe de enfermagem lá presente, a gente tinha toda a equipe de anestesia, outros profissionais da obstetrícia. Então, é importante colocar isso, né? Que toda essa equipe faz a diferença, né? E toda essa harmonia da equipe faz a diferença.
E é importante, por isso, né, investir nesses profissionais, nesses hospitais, para que tenhamos um melhor atendimento, né, desses pacientes. Falta muita coisa ainda, mas a gente espera que isso seja só o primeiro passo de uma grande jornada. Eu acho que a gente tem muito o que aprender e muito o que crescer ainda. Então, a gente espera que seja uma bela jornada, né? Seja Se qualquer um de vocês se candidatar a vereador, eu voto. A gente está tentando abrir uma porta, né? Uma porta que não tem em outros lugares, né? É claro que isso já é realizado, em São Paulo é realizado, mas em termos de Brasil, precisamos de ter outros hospitais capacitados. E nós temos os profissionais, né? Precisamos atender esses pacientes. Então, é mais uma porta que a gente vai ter para atender esses pacientes, principalmente com necessidades de procedimentos fetais, como o doutor Fernando colocou. Não só esse, né? O doutor Fernando já colocou que fizemos já outros procedimentos fetais. Então, isso é muito importante e a gente está querendo que isso continue, né? Que seja mantido, né? E para isso ser mantido, não depende só de nós, né?